Recording, meus amados, minhas amadas, hoje é quinta-feira, dia 15 de abril de 2021, data de comemoração dos 130 anos da Faculdade de Direito da UFBA, outrora Faculdade Livre de Direito da Bahia, né? E é um prazer, uma honra, um privilégio fazer parte dessa história nos últimos 30 anos, né? Eu entrei na faculdade em 1991, né, como bacharelando em Direito, e hoje estou também como professor da casa já há alguns anos. Então, para mim, é uma história de literalmente de 30 anos. Entrei no ano do centenário da faculdade e estou aqui testemunhando os seus 130 anos. Quero estimular todos e todas, depois de terminar a nossa aula, dá uma olhada lá, participar, entra no canal no YouTube da faculdade, o canal oficial da faculdade, está rolando lá a live cultural, né? Apresentações musicais com professores da casa, né? E também com participações especiais, Jerônimo, Luiz Caldas, entre outros, estão participando, então vale a pena assistir. E aí, mas hoje eu quero combinar com você, não quis liberar da aula, também porque a gente precisa dar um gás aí nesse programa. Está fluindo bem, mas a aula passada rendeu muito nosso papo, e eu queria ter acabado o uso capião e não acabei. Então, pelo menos, acabar o uso capião, uso capião de bem imóvel, eu quero fazer isso hoje. Então, recapitulando, na aula anterior, nós trabalhamos conceitualmente a uso capião e trabalhamos apenas duas espécies da uso capião. A uso capião extraordinária, que está prevista no artigo 1238 do Código Civil, que é a uso capião com maior lapso temporal, né? Hoje, né? No passado, esse prazo era maior, que é a uso capião de 15 anos de posse mansa e pacífica. E note que por que ela usa o capião extraordinária? Porque ela independe de boa-fé, né? É simplesmente aquela noção de possuir um imóvel ou sem interrupção e nem oposição, né? Por 15 anos. E é extraordinária justamente por abstrair esse elemento anímico, esse elemento da boa-fé. Se houver boa-fé, aí nós temos uma modalidade com lapso temporal menor, que é a uso capião ordinária do artigo 1242 do Código Civil. E aí vai dizer uma posse, né, contínua, ininterrupta, incontestada, com justo título e boa-fé, por 10 anos. A gente rendeu muito o nosso papo na aula passada e a gente parou mais ou menos aí. Por quê? Porque quando nós estávamos falando da uso capião ordinária, eu fui desenvolver com você a figura da uso capião tabular, ou uso capião de livro, que é o quê? É a circunstância que reduz esse prazo, né, de 10 para 5 anos. Que é quando ocorre isso? Quando o imóvel tiver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, mas tenha sido cancelado posteriormente. E se o possuidor tiver estabelecido ali a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico, acho que se chama de posse-trabalho, né, ele adquiriria a propriedade desse bem. É um elemento muito importante de que quando a gente a gente compra um bem, a gente efetivamente entrar na posse dele. Por quê? Porque, na pior das hipóteses, nós poderíamos configurar a uso capião ordinária tabular, né? A ordinária ou de livro. É justamente isso. Eu me lembro que eu terminei a aula falando deste exemplo. Eu comprei esta casa de onde eu estou transmitindo aqui
esta aula, e não somente comprei, fiz o registro em meu nome e estou nessa casa e resolvi morar nela mesmo estando em obras ainda, né? Porque eu tive que fazer uma reforma, mas eu continuo morando nela. Quis tomar posse direta, né? E aqui residir. Porque justamente, porque sabe-se lá o que pode acontecer, e também não queria ficar pagando condomínio em outro local. Mas essas duas modalidades previstas no Código Civil não são as únicas modalidades da uso capião. E aí eu quero que vocês vejam as outras. Professor, Pois não, meu licença, amor. tudo bom? Tudo. O senhor falou, eu não entendi muito bem, é modalidade, uso capião de livro, é isso? É, Ou ordinária tabular, é o nome? essa uso capião, ó, a uso capião extraordinária é aquela de 15 anos, né? Certo. Que E a a gente, ordinária? e aí a ordinária é a A uso de 5 capião anos. de 10 anos, Certo. mas se você, além de ter justo título, posse, não sei o quê, você Morar no imóvel. morar nesse bem, e mesmo que você tenha feito um registro e esse registro tenha sido cancelado, se você mora nesse bem por até 5 anos, você já entraria numa modalidade especial de uso capião ordinária. Essa modalidade especial de uso capião ordinária é chamada de uso capião tabular ou uso capião de livro. Entendeu? Esse delivro é livro, É L-I, livro mesmo, livro. livro, é isso que eu queria saber. Ok, professor, DE, obrigada. DE, a preposição, e livro. Por quê? Ah, Porque seria ok. um uso capião em que você teria feito um registro no livro de propriedade, mas houve o cancelamento desse registro. A menção a livro aí é do livro de registro mesmo. Luana? Caiu? Alô? Não, Professor, isso está em professor, obrigada, artigo. professor, já entendi. Obrigada, Beleza. viu? Beleza. 1238, né? Nós Mil estávamos duzentos e quarenta e em dois. 1242. Pronto. Agora eu vi uma outra voz feminina que estava perguntando, eu não sei quem é. Tem mais alguém com dúvida? Alô? Não, Não? Ana, seu nome é dúvida. Ah, beleza, ótimo, beleza. Tranquilo. Então vamos para a terceira modalidade, que é a chamada uso capião constitucional rural. Essa uso capião constitucional rural, o próprio nome diz, ela está prevista no texto constitucional, que é de 1988, no artigo 191, e ela foi também prevista no Código Civil, que é muito posterior, é de 2002, né? É a mesma modalidade, né? Claro que a previsão originária é da Constituição, e por isso que a gente fala de uso capião constitucional rural. Mas, como também está previsto na legislação infraconstitucional, também chamamos de uso capião especial rural, ou uso capião especial pro labore. Qual é a previsão? Vamos lá, alguém transcreva ou o 191 da Constituição ou o 1239 do Código Civil. Vamos ler aqui. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, perceba, na uso capião extraordinária ou na uso capião ordinária, não há limitação do número, ou seja, você vai usucapi independentemente de já ser proprietário de outros bens. Para uso capião constitucional ou especial rural, você não pode ter outros bens. Então, vamos lá. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição,
área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, né, adquirirá a propriedade, né, tendo nela sua morada. Né? Então, essa é uma uso capião de um terreno um pouco menor. Perceba que na uso capião extraordinária, na uso capião ordinária, não há limitação do terreno. Não há limitação de você, se você já é proprietário ou não. Não. Você, aqui, por ser uma situação excepcional, com um prazo menor, né, você tem uma restrição, né, pensando justamente numa função social da propriedade. Então, você precisa decorar, nesse ponto, a limitação, né, o tempo, 5 anos, e a limitação do território, 50 hectares. Está claro? Está claro? Tudo bem aí? A gente, quando ensina essa matéria, a gente pergunta, vem cá, 50 hectares é o máximo, mas tem um mínimo? Tem um mínimo, né? A gente fala especificamente, a lógica é imaginar o mínimo módulo rural, que é a menor terra possível, mas, na verdade, não há que se falar essa restrição, porque a Constituição e a legislação infraconstitucional também não fez essa restrição. Então, Tem que ter, tem que ter todos esses requisitos, né, Pamplona? Todos conjuntamente, né? Não pode faltar um, né? São cumulativos. Se faltar um, não vai usucapi. Então, perceba, são 5 anos, posse mansa e pacífica, não pode ter outro terreno em seu nome. Perceba que nós estamos falando da usucapião rural, mas você não pode ter nenhum outro tipo de propriedade imobiliária, seja rural ou urbana, né? E você tem que residir ou feito algum tipo de trabalho, você ou sua família. Os requisitos são cumulativos. Tranquilo, Luana? Professor, Ok, professor. E aí, Cris, diga aí você. não, eu só quero saber qual é o artigo no Código Civil, que eu No não Código, peguei. no Código Civil é o 1239. Tá, Na obrigada. Constituição é 191. Eu peguei esse. Beleza. Obrigada. Agora, essa não é a única modalidade de uso capião constitucional. Você tem também uma uso capião constitucional urbana, porque a rural, além de estar na zona rural, é de até 50 hectares. A urbana é aquela que está no artigo 183 da Constituição, 183 da Constituição, mas também está prevista no Código Civil, aí você bota ou 183 da Constituição, ou 1240 do Código Civil, ou o artigo 9º do Estatuto da Cidade. Essa é uma modalidade de uso capião que está prevista em 3 fontes normativas distintas. E o que é o artigo, o que é a uso capião constitucional urbana, ou uso capião constitucional promísero, ou uso capião especial? Como eu disse, da mesma forma que a outra modalidade, ela está prevista na Constituição, mas a legislação infraconstitucional posterior trouxe previsão, e aí a gente, às vezes, não usa a expressão constitucional mais especial. Vamos lá. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano rural. Luana, o nome dessa modalidade de uso capião é um nome parecido com o anterior. É uso capião constitucional ou uso capião especial urbana.
também chamada de uso capião constitucional ou uso capião especial promísero. As pessoas usam a expressão promísero nessas duas modalidades, por quê? Porque ela tem uma limitação de terreno. Mas perceba que essa limitação de terreno não é assim tão grande, né? Não é assim uma limitação, se vai dizer que é só gente pobre, não. Porque um apartamento de 250 metros quadrados é um senhor apartamento, que pode ser usucapido por essa modalidade. Entende? Agora, você precisa entender que não é bem o apartamento 250, porque normalmente você tem, nesse ponto, o apartamento e a garagem, áreas comuns. Então, a usucapião, claro que não há usucapião de área comum, né? Mas o apartamento, a garagem, a soma de tudo não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Tá claro? Beleza? Estão entendendo? Professor, Sim. eu estou entendendo. É exatamente essa que eu falei com o senhor em questão de abandono de lar, né? Não, meu amor. Do abandono de lar é outro tópico. Ainda vou dar hoje. Essa do abandono de lar é uma que a gente chama de, às vezes, uso capião de meação. O prazo é menor. A gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Essa aqui Não, eu estou falando pelo tempo, pelo espaço. Se o espaço for maior que 250 metros, a pessoa mesmo abandonando lá, ela tem direito. Eu não entendi a sua observação, Cris. Mesmo o espaço da casa, ou do prédio, ou do apartamento, sendo maior de 250 metros quadrados, a pessoa tem direito, mesmo abandonando, mesmo tendo abandono de lar. Querida, essa modalidade não se aplica para isso. Porque eu vou explicar para você. Eu vou, só porque a Cris está muito curiosa com isso, eu vou pular uma. Existe a uso Desculpa. capião. Não, continue falando, depois você fala. Tá, mas é porque se é a segunda vez que pergunta, eu quero saciar vocês nesse ponto. Só por quê? Porque existe uma modalidade de uso capião chamada de uso capião familiar. Ela está prevista no Código Civil. É uma modalidade relativamente nova. Ela está no artigo 1240-A. E aí, por quê? É porque ela é pertinho, tá? Mas você precisa entender, meu amor, que bote o 1240-A aqui para vocês verem. O 1240-A também limita a 250 metros. Entende? Então, por isso que eu preferi explicar. Olha o 1240-A. Aquele que exercer por 2 anos, ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou lá, por isso que eu estou imaginando que é disso que você está querendo falar, né? Utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Nesse ponto, vale a pena também ler o parágrafo 1º. Né? O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. O que é isso? Esse aqui é que é a uso capião, que a gente usa, o capião familiar, ou uso capião por abandono de lar. Você usou essa expressão, é por isso que eu tenho que pular ela para poder tirar sua dúvida. Mas essa é uma uso capião que é muito peculiar. Vocês já estão mais adiantados no curso, então eu vou trazer esse aprofundamento. Ela não é bem uma uso capião da propriedade. Ela, na verdade, é uma uso capião da meação. Porque o que é? Para que público está pensada normalmente essa previsão? O cara entrou lá, o casal entrou lá no Minha Casa Minha Vida, conseguiu
um financiamento do Minha Casa Minha Vida, comprou um determinado bem financiado pelo governo nisso, e a relação se deteriora. E vamos usar os arquétipos mais tradicionais aqui, né? O homem abandona o lar e deixa a mulher lá na casa com os filhos e o cara desaparece. Só que eles têm de pagar lá o financiamento do Minha Casa Minha Vida, ou o que quer que seja. Mas o imóvel está sendo comprado no nome dos dois, no nome do casal. Se está sendo comprado no nome do casal, ou mesmo às vezes está no nome de um, ou da mulher, ou do homem, tanto faz, né? Mas eles são casados em comunhão parcial ou comunhão universal, né? E esse bem está sendo adquirido, né? Após a constituição dessa relação, o que é que vai acontecer? Imagine se não tivesse essa modalidade, né? O cara abandonou a mulher, vamos pensar ou a situação lamentavelmente mais comum. O cara abandonou a mulher está lá morando sozinha, cuidando dos filhos e pagando o financiamento. Ela paga o financiamento, o bem vai ficar no nome do cara que não está mais contribuindo. Então, criou-se essa modalidade de uso capião para reconhecer a titularidade do bem só e somente só em quem fica na casa. Comumente a mulher, mas vamos pensar numa situação diferente. Foi a mulher que abandonou lá e o homem ficou lá pagando, tal, sozinho, essa coisa toda. Entende? Perceba que não é um uso capião do bem propriamente dito. Por quê? Porque muitos desses bens foram adquiridos de forma onerosa. Tem que pagar a conta. Mas a propriedade vai se consolidar na mão de quem não abandonou lá. Entendeu, Cris? Cris sumiu. Desculpa, professor, porque eu tiro o áudio por causa da minha filha, porque senão é muita zoada. Mas entendeu? Entendi. Agora, professor, o senhor disse que é de 2011. Se a pessoa abandonou o lar antes de 2011, ela tem direito? A gente só vai contar a previsão normativa a partir deste momento. Do abandono de lar. Porque você não pode aplicar retroativamente uma norma, né? Entendi, professor. Obrigada. De nada, mano. Porque perceba, mas é uma norma de benefício, mas você tem uma norma que está fazendo perder um direito de alguém antes, né? Então, a partir de 2011, né? Agora, se a pessoa abandonou antes de 2011 e a situação continua até hoje, vai ter muito mais do que os 2 anos exigidos pela lei. Confere, querida? Alô? Sim, professor, confere. Olha o zoado aí agora, tá ouvindo? Beleza. Tranquilo, só porque, como você estava com essa dúvida, eu quis logo tirar, né? Mas, normalmente, depois... Obrigada. De nada, estou à disposição, né? Essa uso capião, voltando aqui anterior, nós tivemos na aula passada uso capião extraordinário e ordinário. Nós falamos aqui da uso capião constitucional ou especial rural, uso capião constitucional ou especial urbana, e, saciando a dúvida aí de Cris, falei da uso capião familiar, que é do 1240. Vamos aqui dar mais algumas modalidades de uso capião. Aqui eu preciso que vocês olhem, por favor, abra aí o Estatuto da Cidade, né? E no artigo 10, porque aqui é uma uso capião diferenciada, típica de movimentos coletivos, não é mesmo? Que é a uso capião especial urbana coletiva. O artigo 10 do Estatuto da Cidade fala o seguinte: os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total, dividida pelo número de possuidores, seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis
de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Aqui, meus amigos, aqui, minhas amadas, aqui a gente precisa entender que a usucapião coletiva aqui é do reconhecimento de uma titularidade de um movimento, de um coletivo. Então, perceba, a gente pode falar aqui na cidade de Salvador, lá na Cidade Baixa, especificamente, antes da revitalização, da primeira revitalização do Pelourinho, era muito comum, né, as pessoas invadirem aqueles casarões antigos lá, e cada um morava num quarto, eu tinha lá um determinado espaço. Lá em São Paulo, é muito comum no centro da cidade nós temos em movimentos de sem-teto invadindo determinados imóveis aparentemente abandonados, né? E a ideia é que esse grupo, essa coletividade, possa usucapir este imóvel como um todo. Perceba que muitas vezes é um prédio. É um prédio. A questão é verificar o número de possuidores e não pode ultrapassar 250 metros quadrados, o que é um espaço bastante razoável. Não é mesmo? Professor, e quanto a esse requisito, esse critério de ser núcleo urbano informal? O que seria? Porque um prédio é considerado informal? Que você não exige uma formalização como uma associação para reconhecer essa titularidade. A lógica de ser um núcleo urbano informal é justamente porque a gente não está pensando em uma usucapião em nome de uma pessoa jurídica, em nome de uma associação, em nome de uma sociedade. Vamos pensar uma associação, vamos pensar exercício de atividade econômica, né? Não é, a ideia é imaginar que simplesmente grupos urbanos que residam em determinados espaços possam usucapir o bem como um todo. Claro que isso é complexo, não é mesmo? Porque depois pensar a individualização disso no cartório correspondente vai ser outro parto. Mas a questão é que não daria para dizer, né, que você estava usucapindo somente um quarto de um prédio que foi abandonado, entende? Dava, mas perceba que há um fenômeno social que é justamente esses movimentos de sem-teto, independentemente de regularizar-se como pessoa jurídica. Porque, lembram, a base de vocês, em teoria geral do direito civil, a pessoa jurídica só existe porque se registra, né? Então, ter um movimento não quer dizer que é uma pessoa jurídica. É só um movimento, é um grupo. Tá claro isso para vocês? Beleza, ótimo. Aí o que vocês precisam saber? Esse usucapião especial urbano coletivo acabou inspirando uma modalidade de modificação da titularidade de um bem previsto no Código Civil. Eu tenho que confessar uma coisa a vocês, né? Fazer um livro em parceria não é algo fácil, né? E aí eu e Pablo, nós temos 11 livros juntos. E há pontos que, às vezes, ele cede para o meu posicionamento, e eu quero dizer justamente o contrário, um ponto em que eu cedi para o posicionamento dele. É sobre o artigo 1228, parágrafo 4º e 5º. Me interessa o parágrafo 4º e 5º do artigo 1228 do Código Civil. Pablo considera o que a gente vai ler, assim que vocês colocarem na tela, né,
uma usucapião coletiva, uma usucapião rural coletiva. Eu não considero. Tá? No meu íntimo, isso aqui é uma modalidade especial de desapropriação, ou, no máximo, um contradireito assegurado a possuidores. Não é usucapião para mim, mas parte da doutrina, e Pablo, meu parceiro, considera, então eu estou colocando aqui para vocês com pureza d'alma. Por quê? Vou ler para vocês. Parágrafo 4º diz lá: o proprietário também pode ser privado da coisa, ou seja, uma forma de extinção ou de aquisição da propriedade, se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, conceito aberto, ó, não diz quanto, na posse ininterrupta de boa-fé por mais de 5 anos, tudo bem, tá do objetivo, de considerável número de pessoas, não diz quantos, né? E estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Essa é uma modalidade de perda ou de aquisição de propriedade que vários autores vão chamar de usucapião rural coletiva. Eu, no meu íntimo, não acho que é usucapião. Sabe por quê? Por causa do parágrafo 5º. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário. Pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. Ora, se há indenização, não pode ser usucapião. Por quê? Porque a usucapião é uma forma originária e gratuita de aquisição de propriedade. Então, para mim, não é usucapião, mas para Pablo é, e aí eu ensino dessa forma, porque muita gente afirma dentro dessa linha. Eu confesso a você que não consigo entender como usucapião, porque para mim é uma modalidade especial de desapropriação. Agora, é uma modalidade que tem conceitos tão abertos que eu nunca vi na prática. Está lá no Código Civil, eu na prática nunca vi. Por quê? Porque aqui está. Mas a lógica é imaginar isso, por exemplo, talvez para o movimento do sem terra. É verdade. Mas você já viu imaginar que o movimento do sem terra vai pagar algum valor? Porque a lógica é de uma indenização. A indenização é fixada pelo juiz. Sim, mas quem paga? É o Estado que paga? Ou é o possuidor que, nesse caso, está atuando como uma espécie de contradireito para exercitar? É um tema muito complexo e por isso que eu falo para vocês, mas digo que, na prática, tem repercussão mínima. Também tem muito pouca repercussão a 8ª modalidade de usucapião que eu vou falar agora para vocês, que é a usucapião indígena. É uma usucapião que está prevista... Essa é a 8ª, professor? Essa é a 8ª? Tá? Para mim era a 5ª, a 6ª, porque o senhor falou que a 5ª era especial urbana coletiva, aí a 6ª e a 7ª é o parágrafo 4º e 5º, é isso, então? Vamos aqui explicar. A gente falou, a primeira, vamos por partes. A primeira foi a usucapião extraordinária, que eu falei aula passada. A segunda, a usucapião ordinária, que eu falei aula passada. Depois que eu falei, aí na aula de uso, a usucapião constitucional rural. Certo. Aí eu falei a usucapião constitucional urbana. Certo. A 4ª foi essa. Aí eu puxei
a uso capião familiar, Ah, entendi. Essa é a quinta, né? Ok. a uso capião Certo, familiar. ok. Mas Na tá. minha ordem, ela seria a sétima, mas eu inverti por causa da dúvida de Cris. Certo. A quinta. A sexta seria a especial urbana coletiva? Especial urbana coletiva. E a sétima? A uso capião rural coletiva. Essa que eu acabei de falar. Ah, A do ok. artigo 1228, que eu não considero uso capião, mas é ensinada como se fosse uso capião. É a usucapião rural coletiva, né? Ok, E obrigada, professor. aí, eu agora quero falar da oitava modalidade, que é a uso capião indígena. Vocês fizeram as continhas direitinho? Uhum. Beleza. A uso capião indígena, ela é uma modalidade pouco conhecida de uso capião. Ela merece referência, né? Ela talvez, para quem vai fazer concurso para juiz federal, vale a pena pensar nisso, mas é uma uso capião que tem um prazo. O Estatuto do Índio é de 73, ou seja, ainda na vigência do Código Civil de 16 e da Constituição de 67, da Constituição de 69, emenda número 1 de 69. Então, na verdade, ela perdeu o sentido porque a uso capião extraordinária, a uso capião ordinária, a uso capião especial, constitucional, ela abrange. Por quê? O que é que fala? É o artigo 33 do Estatuto do Índio. Diz lá: o índio, integrado ou não, que ocupe como próprio, por 10 anos consecutivos, trecho de terra inferior a 50 hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena. Ou seja, você tem um prazo de 10 anos para o índio adquirir essa propriedade. É Aí, muito professor, melhor. tem alguém com o microfone ligado, uma criança gritando aí, a gente não Deixa eu está ver conseguindo aqui. ouvir. Acho que era de Rogel. Aí eu botei um mute aqui. Aí, o que é que acontece? Nesse ponto, você não queria se valer da usucapião indígena, porque era muito melhor se valer da usucapião constitucional rural, que tem o mesmo limite de 50 hectares, mas o prazo é menor, 5 anos. Confere? Vocês ouviram? Estão vivos? Ok, muito bem. Ivan respondeu, Camila também. Muito bem. E eu, para arrematar, eu quero falar da usucapião administrativa. Aqui, meus amados, é uma inovação do CPC de 2015. Na verdade, o CPC de 2015 alterou a Lei de Registros Públicos para admitir uma situação de uma usucapião extrajudicial. Agora, é uma modalidade de usucapião que ainda não está muito disseminado. O CPC é de 2015. E qual é a dificuldade? Na verdade, é porque você precisa de uma quantidade tão grande de documentos para se fazer a uso capião, partindo do pressuposto de que não há nenhum tipo de resistência e que você ainda vai ter de trazer elementos para mostrar que todas as áreas limítrofes foram atendidas, que acaba na prática não ocorrendo muito. Mas essa previsão está no artigo 216-A da Lei de Registros Públicos. Diz lá: sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido
o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com 1. Ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias. E aí o que acontece? Você vai ter que achar o tabelião que tope fazer uma ata notarial, fazendo um documento público de que você tem a posse em tempo suficiente, tempo superior ao necessário para fazer a uso capião. 2. Planta e memorial descritivo, assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação da responsabilidade técnica do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes. Ou seja, você vai ter que trazer planta e toda a descrição, né, do imóvel conforme está lá no registro de imóveis. Certidão negativa dos distribuidores, né? Isso aqui é simples, todo mundo faz, e o justo título ou qualquer outro documento que demonstre a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como pagamento dos impostos e das taxas que incidem sobre o imóvel. Essa é uma questão muito interessante, porque a uso capião extraordinária não é uma modalidade autônoma de uso capião. É, na verdade, um meio alternativo para o reconhecimento de uma das modalidades da uso capião. Ou seja, a prova que você deveria fazer judicialmente, você vai poder fazer extrajudicialmente perante um cartório, que tem fé pública nesse ponto para fazer. Não é algo fácil, mas é um caminho muito interessante para uma advocacia com maior efetividade. Nos últimos tempos, nós temos visto muitos colegas e colegas, até mesmo pela demora do processo judicial, que estão investindo nas formas alternativas de solução de conflitos pela via extrajudicial. E aí, esta é uma modalidade que talvez deva ser aperfeiçoada com o tempo, que vale muito a pena, mas ainda está muito nova na prática. E só para arrematar a aula, eu coloquei a possibilidade de usucapi a propriedade superficiária. O que é isso? É perceber que a usucapião é de bens imóveis. Nós vamos aprender daqui a umas 2 aulas a usucapião de bens móveis, mas você não precisa usucapi necessariamente a propriedade como um todo. Você pode usucapi uma dos poderes inerentes à propriedade, como a questão do uso, né, da superfície. Então, nós podemos admitir uma usucapião de um direito de superfície ou uma usucapião de uma servidão, por exemplo. A gente fala de servidões e na verdade, servidão é direito real na coisa alheia, que é direitos reais 2. Não está no programa, mas eu vou explicar passando por vocês no final do semestre, né? Já como bônus, não, mas como obrigação do programa. Mas a servidão, para ser constituída, ela precisa ser registrada.
mas muitas vezes nós temos servidões, notadamente servidão de passagem, que nunca foi formalizada, mas a pessoa não está querendo a propriedade, está querendo somente um acesso para a praia, o acesso para uma saída para a via, e isso pode, excepcionalmente, também ser uso capido. Não é uma coisa comum, mas é algo que é aceito com certa tranquilidade na doutrina. E todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Não havendo dúvidas, eu quero convidar... Professor, Pois não? é uma propriedade superficiária. Propriedade Então, superficiária significa, portanto, uma titularidade de um direito de superfície. O professor, seria o caso daquele que eu te dei, o encontrar petróleo dentro da propriedade? Não entendi nada. Seria Mesmo. que, desculpa, seria aquele exemplo que eu falei de encontrar petróleo dentro da propriedade? Não entendi. Aí o dono, por exemplo, encontrou petróleo dentro da propriedade, da minha propriedade. Certo. Aí eu tenho o uso da superfície, mas eu não tenho o uso. Não é o melhor exemplo, não, meu amor. Sabe por quê? Porque você já é dona. Você é dona do imóvel. Você é dona do imóvel. Você perceba que a jazida, o petróleo vai ser de propriedade da União, mas, na verdade, a propriedade continua sendo sua. Você vai ser indenizada somente porque eles vão utilizar essa parte do terreno. O melhor exemplo, vou dar um exemplo fácil. Imagine que você... É isso que eu ia pedir. Vou dar um exemplo, fica mais fácil. Imagine alguém que mora aqui no interior e você tem uma determinada propriedade e alguém compra todos os terrenos em volta dessa propriedade. Você está literalmente ilhado. A sua propriedade é esse espaço e tudo que está em volta é de uma determinada pessoa. Perceba que a lógica é se estabelecer formalmente uma servidão de passagem em que você possa sair do seu terreno para ir para a via pública. Mas o terreno em volta não é seu e não é público. Então, o que acontece? Se estabelece formalmente isso. Perfeito. Um direito real de servidão já estabelecido. Mas se não for estabelecido, e na prática, você, sem querer se tornar dono, faz um caminho que passa pela propriedade de alguém, caminho esse que você não está querendo reivindicar a titularidade, não está querendo incorporar esse caminho à sua propriedade, não, você só quer uma passagem. Ora, se você demonstra que esse caminho já existe há muito tempo, pode ter uma usucapião da passagem e não da propriedade. A propriedade continua sendo de quem está lá registrado. Entendeu, meu amor? Cris? Entendi, professor. É porque eu não quero deixar ligado que é muita zoada com minha filha Mas aqui. só dizer, então escreve no chat para saber. Beleza. Todo mundo entendeu agora? Se todo mundo entendeu agora, eu quero convidar todos e todas para, ao desligar aqui a nossa aula, convidar todos e todas para entrar no canal do YouTube da Faculdade de Direito e ver um momento sensacional que vai começar daqui a 4 minutos, que é a live histórica dos 130 anos da faculdade. Entre outras atrações, vocês vão ver os professores Saulo Casale cantando, Heron Rodílio cantando, Alessandro Timbó, Marcelo Timbó, Rodrigo Moraes, Daniela Portugal, Misael, Sebastian, né? E tem essa figura estranha também que vai estar lá cantando com vocês, né? Lá, a gente vai botar o clipe, mas vocês vão ver a gente participando, entre outras figuras, além de convidados especialíssimos
como o Jerônimo, Luiz Caldas, Eli Pinto, que é o cover de Raul Seixas. Vão dar uma olhadinha, que eu acho que vai ser uma forma muito legal de encerrarmos essa noite. Um beijo a todos e todas. Aula que vem, aula sobre registro público e acessão, viu? Não vou parar só, tem que dar um gás aí nesse ponto. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado da aula. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.